Pronto. Bom, gente, hoje eu estou aqui com a diretora sueca Bindi Verdier, ela que é diretora também da peça Terra Medeia, né, que está em cartaz, com a Nicole Corderi e com um elenco maravilhoso. Bim, primeiro, muito obrigada de você estar aqui conversando comigo, é realmente uma oportunidade muito importante para mim, e queria começar entendendo um pouco melhor qual a sua relação com o Brasil, né? O que te trouxe assim a dirigir peças no Brasil? Como que é essa história? Eu convivo com o Brasil tem 40 anos. 40 anos atrás, eu cheguei no Brasil pela primeira vez sem noção nenhuma o que é o Brasil. E porque eu tinha encontrado um brasileiro que estava fazendo doutorado na minha cidade, na Suécia. E cheguei no Rio para fazer uma oficina com Augusto Boal, que eu tinha descoberto através de um livro. Então, o meu primeiro livro de português foi aquele livro bem básico de Augusto Boal. Tem coisas interessantes no teatro no Brasil. E eu apaixonada por Nestor, com quem eu convivo até hoje. Então, tem 40 anos que eu moro, vivo, trabalho com um pé no Brasil e um pé na Suécia. Às vezes o período na Suécia durou anos, às vezes durou meses, e a mesma coisa com os períodos no Brasil. E no Brasil eu morei durante uma época em Brasília, que quando eu comecei no Brasil de fazer teatro profissional. E depois eu morei em Salvador, eu morei em São Nossa, Carlos, e moro hoje no sul da Bahia, quando estou no Brasil, na cidade de Ilhéus. agora você está na Bahia? Não, agora estou na Suécia, mas Ah, eu moro tá. em dois lugares. A gente pode morar em dois lugares, não é? Ou em vários. Nossa, e essa questão que você falou, né? Tem coisas interessantes no teatro, no Brasil. Quais seriam elas, assim? O que te faz, vendo assim de fora, né? Você que não é brasileira, quando você olha para o teatro brasileiro, assim, o que ele tem de diferente de outros lugares? Tem diferenças? O que te chamou a atenção nesse primeiro momento? Eu sei comparar entre Suécia e Brasil, ainda que eu fui assistir teatro, foi até na África do Sul, eu dirigi um espetáculo uma vez e conheço, mas conheço profundamente, conheço a Suécia e o Brasil, que são opostos, culturalmente opostos. Então, tudo que você acha assim, que está bom aqui na Suécia, você sente falta no Brasil e o contrário. Mas é, quando eu cheguei no Brasil e encontrei o teatro em Salvador, que foi a primeira cidade que eu morei, e que eu fiz aquele workshop no Rio com Augusto Boal, é a urgência, porque para mim é muito importante você tem que ter uma coisa para falar, você tem que ter uma coisa que você quer contar, alguma coisa que é importante para você. E o teatro no Brasil, não sempre, porque também não vou romantizar, mas muitas vezes tem essa urgência. É importante. Vamos abrir novos caminhos, vamos falar de assuntos importantes. E como a Suécia é um país muito mais estabilizado, não tão cheio de conflitos na superfície, tem outros tipos de conflitos. Você não acha sempre isso aqui. Você tem que procurar os assuntos urgentes na Suécia. Outra coisa que é muito legal no Brasil, no teatro brasileiro, é a proximidade com as outras artes. O teatro brasileiro não tem uma fronteira para música, não tem uma fronteira para dança, não tem uma fronteira para poesia, do jeito que muitas vezes os países onde é muito formalizado a educação. Agora, São Paulo é igual outra cidade, capital grande do mundo, não é? O teatro de São Paulo você pode comparar com Londres, Paris, não é? Não tá, só que tem
uma diferença muito grande de recursos, de oportunidades entre alguns atores, alguns elencos, alguns profissionais em São Paulo e no resto do Brasil. O Brasil não é um país, não é um continente. E eu sou mais enraizada no Nordeste do que em São Paulo. Eu fui para São Paulo trabalhar, muitas vezes junto com Nicole Corderi, não é? Uhum. E essa questão do público, da proximidade que o público tem com o teatro, você acha que no Brasil é diferente do que na Suécia, por exemplo? É um pouco mais distante ou não? Não tem essa diferença? É mais fácil ler o público brasileiro do que o público sueco. Do jeito que é mais fácil ler a reação de um sueco, de um brasileiro do que de um sueco. São aspectos culturais. Mas quando eu morei vários anos no Brasil, eu voltei para a Suécia e foi montar um espetáculo. Eu estava com saudade do Brasil, porque eu queria as risadas, eu queria os choros, aquelas coisas que são mais fáceis de conseguir com o público brasileiro. Mas tem outras coisas que são boas aqui. Eu não vou falar assim, porque aqui tem mais recursos, aqui tem mais tranquilidade, aqui tem, às vezes, pelo menos, mais respeito com o artista. Aqui tem teatros que são instituições. Uhum. Tem um elenco fixo, do jeito que o Tapa tem um elenco, tem um grupo fixo, não é? Isso tem mais aqui do que no Brasil. No Brasil, você luta com a cultura. O brasileiro é muito corajoso, muito lutador quando quer alguma coisa. Às vezes o brasileiro fala muito mal de si, e eu sou a primeira pessoa para falar, não, é o contrário. Olha aí, o tanto que as pessoas lutam, o tanto que as pessoas... E quando você fala assim, os jovens e o teatro, a gente vai voltar para essa questão, então Não, mas pode falar se você quiser. Isso que você falou, né, que a gente fala mal de nós, nas lives que eu tenho feito, eu tenho perguntado muito isso, né? Você acha que o teatro brasileiro é ruim? Porque eu já ouvi muito isso, né? Nossa, o teatro no Brasil está falido, o teatro no Brasil não tem público. Ai, meu Deus, deixei cair. O teatro no Brasil é muito pior do que no resto do mundo. Então, você não acha isso, assim? Você acha que de nenhuma forma. Às vezes eu sinto pena quando que busca muito texto, muita inspiração de fora e não pesquisa suficientemente a riqueza cultural que o próprio país tem. Quando eu estava morando em Ilhéus, no sul da Bahia, durante um tempo, e eu estava trabalhando junto com grupos, vários grupos de movimentos populares e outras organizações que usam teatro como ferramenta. Aí as pessoas acham que teatro é uma coisa que é baseado a partir de um texto que você faz dentro de um prédio teatral. Isso é uma visão muito limitada. Teatro é quando você conta com seu corpo, com sua voz, histórias que têm um encontro entre o público e quem está apresentando. E depois o resto você usa quando você tiver, mas não é necessário. E eu trabalhei muito com um teatro que não é baseado em textos também, Uhum. que é baseado nas ideias dos próprios atores. Sim. O Terra Medeia, agora falando um pouco da peça, qual é a segunda, terceira, a quinta peça que você está fazendo aqui no Brasil? Você tem esse número? Eu posso fazer... A sexta ou a sétima, depende como é que Nossa, você conta. tá. Porque
fiz espetáculos dirigindo, né? Se eu vou contar eu como atriz, sou mais Uhum. do que isso, porque eu comecei como atriz, como muitos diretores e especialmente muitas diretoras. É muito raro uma diretora de teatro que começa dirigindo. Muitas Sim, vezes você trabalha muitos anos atuando até que você chega num ponto quando você pensa assim, eu quero decidir um pouco demais. Eu estou com a visão da totalidade, aí você se arrisca em dirigir. sim. Foi assim para mim. Em São Paulo, então, é o segundo espetáculo, que em São Paulo eu fiz Dissecar uma Nevasca, da Uhum. mesma autora, e essa daqui. E também com a Nicole, né? Esse É, primeiro. eu conhecia antes e a gente fez algumas outras aventuras antes. Eu participei quando ela fez a mostra Strindberg, August Strindberg, que é aquele escritor sueco. Uhum. Ele 100 anos da morte, festejando a morte. Não, festejando a obra dele. Sim. Aí, isso foi 2012. 2015, fizemos a Nevasca. E E, agora estava com o plano de 2020 de fazer a Terra-média no palco. Aconteceu ah, uma pandemia. isso que eu ia perguntar. Você fez o processo inteiro à distância? Ou você participou Não, presencialmente? não, eu fiz tudo à distância. Eu conversei ao vivo com Nicole sobre isso no encontro da gente. Mas depois de tudo, foi tudo assim, desse jeito que a gente está conversando. E, às vezes, durante os ensaios, eu esqueci que era desse jeito. Então, assim, em momentos aconteceu, não, que a gente está assim, conversando, aí reparo, não, mas eu estou aqui, não estou em São Paulo. Foi tão. Às vezes funcionava. O que foi muito difícil foi de não conseguir juntar o elenco. Uhum. Eu gosto muito de juntar o elenco, fazer exercícios juntos, criar uma cultura que é só desse espetáculo, fazer alguns exercícios básicos que vão ser chaves para aquela montagem. E a gente fez leitura, todo mundo junto, mas não deu para fazer exercício, não deu para criar uma cultura terra-média dessa forma. Aí só funcionou para mim, na minha cabeça, porque a gente se conhece Uhum. de antes. Sim. E você acha que o resultado online ele dá conta assim desse texto? Você acha que o online chega para o público como você gostaria? São duas coisas diferentes. Eu não estou querendo responder essa pergunta, porque a gente consegue outras coisas quando a gente está ao vivo num palco. A gente consegue um encontro com o público, que é uma coisa que eu valorizo muito, de realmente respirar juntos, de realmente olhar no olho do outro. Isso a gente não consegue. Tem outras coisas que a gente então pode compensar um pouco. Aí eu acho que a gente chegou mais longe do que eu estava esperando, né? Mas claro que é outra coisa, é outra forma de arte, mesmo que é teatro, mas é outras ferramentas. Por exemplo, a gente cria imagens que não tenha tantas dimensões. Né? A gente cria imagens que cabem dentro de um quadradinho, mas quando a gente está no palco, a gente cria mundos. A gente queria uma. Tem mais dimensões. Mas eu fiz de tudo e os atores e a equipe toda fez de tudo para
fazer para esse texto que eu valorizo tanto e que o grupo todo botou perto dos seus corações, e agora está me faltando palavras de como explicar isso, mas a gente fez de tudo para não desprezar o texto, para o texto realmente chegar na sua riqueza para o público. Sim. E você pode contar um pouco sobre o texto? O texto é da Sara Stridsberg, não sei se eu falei certo, né, que é uma autora sueca também. Você pode contar um pouco sobre o que é, por que fazer Terra-Medeia hoje? Uhum. O texto de Sara Stridsberg, que chama Terra-Medeia, conta não tanto sobre uma personagem Medeia, conta mais sobre uma condição de ser Medeia. O que é que faz que ela chega a ser perigosa e uma pessoa que pede ajuda, que grita socorro e que fica várias vezes abandonada, não recebendo o que ela pede, pode entrar num espiral de ódio, de medo, de sacrificar o que é mais valioso, que pode ficar perigosa. Então, esse texto conta sobre isso, como é sobre esse processo, e conta sobre uma pessoa sensível numa situação extrema, numa situação onde ela não tem mais poder sobre a própria situação, onde ela não tem liberdade. E Sora Stridsberg, ela escreveu vários romances e outras peças, e quase sempre tem uma mulher que luta por sua liberdade, luta por seus objetivos, por sua liberdade, ou para sair de uma situação que prende ela, onde ela não tem liberdade, onde ela não é vista como quem ela é. O texto, eu posso falar tanto sobre esse texto, como é que eu vou agora escolher o mais importante? Pode falar aqui, pode. O texto numa perspectiva, ou num nível, é muito fácil de dizer, é muito de dia a dia, e no outro tem símbolos misturados, tem uma linguagem poética misturada. Isso também é típico Sara Stridsberg. Sara Stridsberg é uma escritora que recentemente foi muito traduzida para muitas outras línguas, 25 línguas, que é muito, né? Então, a obra dela está sendo esparramada mundo afora. E toda a obra dela reflete uma humanidade, reflete que esse negócio de ser um ser humano é uma coisa muito grande e é uma coisa muito sensível e frágil ao mesmo tempo. E eu penso que cada vez que a gente vai fazer um espetáculo, a gente vai pesquisando, investigando isso, o que é ser um ser humano. E essa é uma visão do que é um ser humano que eu também tenho. A gente fica muito reduzido, a gente não vê a grandeza, a gente não se coloca na situação, no dia a dia, na correria, de como a gente tem que fazer de tudo para dar valor para essa vida que a gente tem. E como a gente tem que cuidar do outro, da convivência com as outras pessoas, do encontro com as outras pessoas. Porque é isso, né? Essa contradição é uma coisa muito grande de ter o direito, o privilégio de viver uma vida humana e de ser tão sensível, tão frágil. E essa Terra-Medeia, ela conta justamente sobre isso, como a gente não cuida do mais valioso, do mais sensível. E a história toda, por que eu queria fazer? Eu sempre queria fazer mais uma obra de Sora Stridsberg.
mas eu estava com a história de Ifigênia na cabeça, porque volta para esse negócio dos jovens. De repente, um dia, quando estava lendo a Ifigênia, eu disse, mas é isso que a gente está fazendo, essa minha geração, a gente está gastando os recursos da terra, a gente está gastando, assim, fazendo um desenvolvimento sem pé nem cabeça e deixando o mundo para os jovens, aonde a gente pegou a riqueza. Eu não estou falando de mim, mas da minha geração e a geração anterior. A gente gastou as riquezas da terra, e a terra está agora ficando mais quente, e a gente está poluindo tudo para uma riqueza que dura pouquinho, e depois, para a eternidade, a gente, então, sacrificou os mares limpos, riquezas naturais, povos indígenas, outros grupos da sociedade desprivilegiadas. Outro dia eu estava pensando de quem é, até a Medeia é quem. E outro dia, Medeia, para mim, na minha cabeça, era a favela, o subúrbio. Porque Medeia não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma pessoa, pode ser a própria terra. Depende como o público tem, cada pessoa do público tem a possibilidade de ter a sua opinião sobre isso. Depende aonde que toca na gente. Sim. Não, isso que você falou, né, de dar... Eu assisti, né, o Terra Medeia, e de dar importância, né, para aquilo que de fato é o humano, né, a beleza da vida de alguma forma, me tocou muito nesse lugar. Eu acho que até nessa época que tudo é online, né, a gente aqui ter parado naquele dia, assistido ao espetáculo, me fez justamente pensar nisso, né, como de alguma forma a gente está indo para um limite, né, para um estado limite. E eu senti muito isso na interpretação da Nicole. Ela tá num limite ali, parece que vai acontecer algo, tá numa, sabe? Assim, me deu muito essa impressão, que é algo que eu tenho sentido muito nesse momento também. E acho que eu perguntei, né, por que montar nesse momento? E eu acho que nossa, esse ponto que você tocou é fundamental, né? Como prestar atenção nas coisas que a vida, naquelas coisas que faz a vida realmente valer a pena, né? No sentido humano, né? Porque a gente vive na correria, na máquina, no computador, na tela, no online, né? Então, nossa, realmente uma super, uma super discussão, né, em torno disso também, eu acho. Não sei. O que você acha? Primeiro eu estava com a Ifigênia na cabeça, que é outro mito grego, outro sacrifício de criança. Só que na Ifigênia é um pai que sacrifica a filha, na Terra Medeia é uma mãe que mata os dois filhos. Na Ifigênia, o pai mata a filha para ter sorte na guerra. E a gente sabe que, mundo afora, em situações de guerra, para ganhar, as pessoas fazem muita loucura. Emocionalmente não posso compreender, mas na cabeça eu poderia quase compreender os motivos nessa história horrorosa de Ifigênia, mas eu não poderia compreender a Medeia. Aí, para mim, era interessante, é sempre interessante fazer um espetáculo onde eu não tenho as respostas, onde eu realmente tenho que sair na corda bamba também, porque eu não sei para onde que a gente vai chegar, eu não tenho uma visão completa, vai ser desse jeito, eu não estou entendendo. A gente tem que pesquisar junto o que é que leva essa mulher para fazer isso, porque ela não é uma louca, ela vive uma situação de loucura e faz coisas loucas. Mas não é tão simples que a gente vai falar, ela é louca, por isso que ela faz isso. Então, não precisa pesquisar. Precisa pesquisar o que a gente não sabe, quando a gente não tem as respostas. Sim.
E eu acho que uma das razões porque eu gosto tanto de fazer teatro é porque a gente pesquisa juntos. A gente fica com essas questões juntos, um grupo que juntos trabalha procurando soluções práticas, né? A gente vai fazer como na prática, no espaço, mas também para compreender juntos, para achar soluções juntos. Nossa, que engraçado você falar isso, porque para mim ficou exatamente isso, assim, da Medeia, da Terra Medeia, como ela como uma mulher incompreendida, sabe, naquele lugar, assim, e isso me dá um pouco de agonia, assim, eu fiquei muito angustiada, porque eu vi muito uma mulher que não tem com quem dividir o que ela sente, né? E eu acho que é justamente isso, montar esse texto é justamente tentar compreender essa mulher, né? Essa mulher como não como mulher, mas como entidade, talvez, né? Como até algo maior, como compreender essas questões. Então, nossa, ficou exatamente para mim isso também. E você, falando um pouco da recepção do público, como que está sendo assim a resposta do público à montagem? Aí eu gostaria tanto de saber mais sobre isso, porque a gente, para mim, chega coisas escritas e algum áudio, mas a gente só sabe quando a gente está junto no mesmo espaço, quando a gente sente agora o público ficou em silêncio, é aquela coisa, o clima. E eu não sei direito por isso. Eu sei que está cheio de gente, e que as pessoas escrevem as coisas maravilhosas para a gente, compreendendo muito, compreendendo de formas diversas, que eu também me alegra, que não é sempre a mesma coisa. Às vezes as pessoas citam frases do texto, às vezes as pessoas contam de alguma sequência. Muitas mulheres se identificando, falando sobre a situação da mulher na sociedade, às vezes homens falando que é doloroso descobrir isso. Às vezes as pessoas acham que são os personagens homens que oprimem ela, o que abandona ela, mas quem abandona mais do que todos é a própria mãe, que não é tão simples. Todas as personagens são complexas. Não, e como? E eu acho que nesse lugar, só contando um pouco da minha experiência, realmente, que eu não dividi com você, foi realmente muito angustiante, assim, do começo ao fim, de verdade, foi muito angustiante, mas no final, que é isso, né, dessa mulher incompreendida, que eu estava falando, que eu fiquei com essa sensação, no final eu me senti muito, assim, como eu, não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas como se eu estava passando também por um momento, e claro, pandemia, né, todas essas questões em que você está muito sozinho, né, você fica com muitas questões aqui fechado no mesmo ambiente e tudo mais, e eu estava me sentindo naquele momento muito incompreendida, e aí quando eu vi Terra Medeia e vi essa mulher, eu me senti acompanhada, sabe? Assim, foi muito angustiante assistir por eu ter me conectado com ela de alguma forma, e ao final eu me senti muito aliviada, sabe? De poder ver em outra pessoa essas sensações, entende? E eu acho que o teatro é um pouco isso, né? De alguma forma, assim, é você olhar naquela personagem, naquela história e conseguir se compreender, né? De verdade, assim, ficou muito para mim isso. Foi muito importante, sabe, ter assistido naquele momento, naquele dia. Eu até mandei para a Nicole um texto que eu tinha lido uns dias antes, assim, de um texto que eu tinha escrito em 2017, que falava muito sobre aquilo da peça. E eu tinha lido 2 dias antes, e aí quando eu vi a peça, eu fiquei, meu Deus, assim, eu precisava ter assistido isso hoje, sabe? Nossa, muito especial, assim. A gente não pode montar uma tragédia que aonde não tem esperança. Se a gente, acho, hoje em dia, essa é uma opinião, não é isso, não é um fato, é uma opinião minha. Uhum.
Se a gente monta uma tragédia, de alguma forma tem que ter uma esperança inserida, porque as pessoas não aguentam mais viver sem esperança. Porque estamos isolados, né? E porque tem uma coisa que a gente não consegue controlar de nenhuma forma, que é essa pandemia e a situação da sociedade. Então, tem que ter uma esperança inserida, e a esperança pode ser que você se reconhece, que você se identifica. A esperança pode, no caso da Terra-média, depende quem é você que está assistindo, também pode ser que você enxerga que em momentos tinha uma possibilidade de uma outra história. Tinha uma possibilidade do médico falar, mas tem uma vaga aqui para você. E uma possibilidade do Creonte não tratar ela do jeito que ele trata. Em cada encontro com a outra pessoa tem uma possibilidade. Isso é uma outra esperança possível inserida nessa história. E tem mais uma esperança que algumas pessoas às vezes enxergam, que é a força do amor, porque a mesma força que o ódio e o medo têm, a mesma força tem o amor, que é onde há amor, mesmo falta de amor, tem uma luz. Nossa, é exatamente isso. É exatamente isso. Ontem até eu tava conversando com uma amiga que falou, nossa, como tudo tá difícil, né? E aí eu falei, mas pensa que um dia a gente pode ter a esperança de que um dia isso vai acabar, né? Que isso vai cessar e vamos estar juntos. E só dessa pequena esperança já dá uma vontade de continuar, né? Eu acho que, sei lá, é um pouco. A gente, quando a gente conversa, a gente tem ideias, né? Por isso que eu gosto de trabalhar em coletivo também. Quando você fala isso, aí eu a gente poderia fazer um espetáculo que era assim, entrevistando pessoas, falando. A pergunta seria: o que você aprendeu desse tempo da pandemia sendo isolado? O que você aprendeu? O que você vai carregar com você? Aí você vai entrevistar um monte das pessoas e as pessoas vão ter aprendido umas coisas muito valiosas. Por exemplo, como é importante você abraçar, ou como é importante você estar no mesmo ambiente com outras pessoas. Como você, para mim, é aquele negócio do teatro, pelo resto da minha vida, como eu vou valorizar o espaço teatral onde a gente se reúne, vivos, físicos, ou eu vou valorizar isso. Nunca vou esquecer como isso é mágico, ou possível de ser mágico. Sim, nossa, exatamente. E eu, pensando no teatro, eu nunca tinha, assim, vamos ao teatro. Aí eu chego lá e você senta e tá com outras pessoas. Eu nunca tinha percebido que o ato teatral, assim, o acontecimento teatral, sou eu assistindo aquele espetáculo com pessoas que eu não conheço e como a gente entra numa união numa cumplicidade, né, enquanto público. Eu nunca tinha me tocado assim como teatro, eu enquanto público estabeleci uma cumplicidade com aquelas outras pessoas, sabe? Tanto do público quanto do elenco. Eu acho que para mim assim, sei lá, esse ponto do teatro específico é algo que eu tô ansiosa para sentir, sabe, de novo, porque é muito especial, né? É muito único daquele momento, né? A gente fez questão, não para conseguir fazer isso, mas para simular um pouquinho o encontro, de fazer essa parte da Terra-média de Dani recebendo as pessoas. Uhum. Para pelo menos você sentir que alguém nota que você está ali, que não é uma coisa pré-gravada, alguém vê e a gente faz naquele momento, no aqui e agora, para aquelas pessoas. Sim. Isso é muito importante, né? Porque, sei lá, sem
essa ligação também, né, entre público e atores, né, e as pessoas que vão mostrar para você aquele espetáculo, não sei, perde muito do porquê, né? É algo que você já falou aqui, mas muito do porquê fazer aquilo, né? O teatro é justamente uma pessoa que, a partir da sua voz, seu corpo, pode te oferecer, né, ou trocar com você uma história que essa pessoa está estudando, né, que vem de um processo de aprofundamento naquilo, né? Então, não é algo passivo, né? É totalmente ativo, eu sinto. E como, sei lá, isso fica cada vez mais nítido, né? Assim, saudades. A gente fala que a palavra grega do teatro significa lugar de se ver, não é? Mas quem está olhando para quem? Essa que é a questão. E quando você falou daquele jeito que a Terra-média para você, você se enxergava, aí eu fico feliz. Porque a gente normalmente pensa que teatro é um lugar de se ver. Quer dizer, o público assiste, olha, vê os atores. Mas eu quero que o público se vê, o que os atores olhem para o público e conta as histórias que tem de alguma forma, dentro do público, que são importantes para aquele público, não é? Porque é muito pouco se é só o público que vai olhar para os atores, tem que ter Uhum, outros olhares também. uhum, exatamente. Abrindo para dentro e abrindo para o mundo. Sim, como a partir daquilo eu me entendo, né? Como se fosse um espelho, talvez, não sei. Mas você assiste algo que é diferente, mas você consegue ver outra possibilidade da sua própria vida, né? Da sua própria conduta perante a vida. Não sei, eu tenho um pouco essa sensação. Bim, agora trocando um pouco de assunto, só porque estamos nos nossos minutos finais, eu queria te perguntar um pouco da relação entre os jovens e o teatro. E a Nicole disse, queria que você contasse um pouco melhor, que você coordena um centro de pesquisa de teatro para jovens na Suécia. O que é isso? Eu fiquei até um ano atrás dirigindo, como diretora de um curso profissionalizante, o preparativo para atores, um curso que foi criado com a ideia básica de inclusão. Então, a inclusão em todos os níveis. Então, inclusão, quem é que vai ter acesso a esse curso, quem é que vai ensinar. Então, a gente... Porque é a mesma coisa que tem no Brasil e que tem em São Paulo, que o teatro não é representativo. Se você olha quem está no palco, todo mundo não tem acesso às escolas, e mesmo aqui. Então, esse curso, a gente criou esse curso juntos e eu fiquei trabalhando quase 20 anos como diretora desse curso, mas eu parei um ano atrás porque eu estou ficando velha. e quero ter tempo para trabalhar artisticamente alguns anos antes que eu me aposento de verdade. Então, me deixei para lá. E esse curso também tem uma situação complicada na Suécia, no mundo, no Brasil, que as artes não são muito valorizadas e eu queria sair da liderança do curso antes que isso batesse nessa escola. Que depois teve uma outra reitora e tá complicado. Mas eu me dediquei durante muitos anos, então, em paralelo de ensinar. E eu estou feliz que eu tenho no Brasil também, e na Suécia, um monte de alunos jovens esparramados que estão modificando o teatro, aquele negócio que você falou, o teatro, como é que o teatro vai Se aproximar dos... como é que é a partir dos jovens, né?
a gente não pode ficar repetindo como se fez teatro, a gente tem que aprender com os que foram anteriores, mas a gente tem que todo dia reformular, resgatar e procurar tópicos, procurar outras maneiras de fazer as coisas. Então, eu trabalhei muito com isso. Mas eu trabalhei com isso no sul da Bahia também, com grupos de jovens, dando aula, dando workshops, assim, muitos. Eu já ouvi de algumas pessoas que o jovem hoje é muito alienado, assim, que a gente não tem vontade de conhecer a cultura, a gente não tem vontade até de se aproximar do teatro. Você acha isso? Assim, como você Não, vê a postura do jovem hoje? não, a minha visão dos jovens é que a gente tem que aprender entre as gerações também, mas os jovens são como jovens sempre, abertos, procurando críticos. É bom ser crítico também, é bom questionar. Eu gosto quando as pessoas me questionam também, porque eu posso pensar, mas por que eu tenho essa atitude? Por que eu faço desse jeito? Eu tenho que buscar uma resposta. Não, eu não acho. Eu acho que a sua geração, está desprivilegiada, porque vocês estão aqui com um monte de lixo que as gerações anteriores deixaram para vocês resolver. E que a arte é fundamental nisso, de fazer sentido à vida, e que os jovens sabem disso. Eu sou da terra de Greta Thunberg, se você conhece aquela militante né, de meio ambiente. Então, eu sou de uma terra onde os jovens têm muita voz. E eu acho que os jovens brasileiros têm uma força na juventude, não. Mas, por exemplo, agora, imagina ser jovem e preso dentro de casa durante um ano. Imagina as crianças, meus netinhos, que agora, durante um ano, não poderiam abraçar outras pessoas. Que coisa mais cruel de fazer com pessoas jovens. Mas vocês vão lutar, eu tenho certeza, vocês vão fazer renovar o teatro, vocês vão... O que tem, uma coisa muito legal que tem na juventude em relação ao teatro é que esses limites entre as artes, entre teatro, cinema, teatro, música, teatro ritual, teatro circo, teatro dança, essa limite, teatro vídeo, que foi agora forçado. Os jovens são muito abertos para isso. Não estou romantizando, não. Eu só estou achando que, enquanto a gente não é velho, a gente... Tem dois jeitos de envelhecer. Um jeito é a gente ficar cada vez com a cabeça mais fechada. O outro é a gente tentando continuar vivendo no mundo e sendo enriquecido pelo mundo. Então, mas os jovens não ficaram com as cabeças fechadas ainda, ou muitos jovens. Mas é porque eu tenho um amor tão grande para meus estudantes que eu estou assim, não, quando você fala mal dos jovens, eu sou a primeira de falar, não, entre os jovens tem a arte vai viver. Nossa, é muito importante, assim, ouvir isso de você, de verdade. Porque, não sei, eu acho que a gente, tipo, a minha geração, né, falando um pouco dos jovens que eu conheço, né, a gente... Eu sinto que a gente tem muitas opções, assim, por exemplo, com tantas, né, redes sociais, com tanta informação, eu me sinto, agora falando de mim, para não generalizar, eu me sinto, às vezes, um pouco perdida só, sabe? Para onde seguir, assim, tem tanta coisa, e aí eu me sinto meio, sabe, você se sente num universo, assim, de informações, de coisas, e aí é muito difícil escolher um caminho, assim, sabe? Ter essa disciplina para não sei, a gente é muito, eu sinto que
tem uma impaciência hoje, né? Porque o mundo é muito rápido, que tem a ver também com aquilo que a gente estava falando da peça, né? O mundo é essa coisa, assim, você esquece o humano, o que realmente importa, a calma. Então, eu acho que o jovem hoje está meio dentro desse caos. Mas não, é isso que você falou, né? Não que nós sejamos alienados ou que a gente não tenha vontade de conhecer e essa força, né? Acho que, não sei, realmente muito bom, assim, ouvir você dizer, e não nessa questão de romantizar, mas é o mesmo de, realmente de, sabe, entender, tipo, de diferenciar, né, o que está acontecendo, o que é culpa do jovem hoje, o que não é, né? Tem muita, uma palavra que está na moda, pelo menos no Brasil, ou pelo menos no Brasil que eu conheço, é aquele negócio de falar da ancestralidade. Uhum. Isso é bom, não tenho nada contra, mas a gente tem que olhar para frente, para trás e viver no aqui e agora. Sim. Bim, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu fiquei muito contente mesmo de conversar com você e de conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e falar sobre Terra Medeia e falar essa questão dos jovens, para mim, bate num lugar muito importante mesmo. É isso. Não tenho mais nada para dizer. Foi muito bom conversar com você para mim, porque você sabe escutar e você sabe colocar de volta coisas. Aí eu fico achando inspiradora conversar com você. Ai, que bom! Nossa, que feliz. Bim, eu vou só parar a gravação aqui.